Oi, pessoal, tudo bem? Eu sou o professor Bidu, professor de Sociologia. Hoje, com a aula Segurança Pública e Violência, Violência e Segurança Pública. Tema aí de interesse não só da Sociologia, como de outras disciplinas das ciências humanas, tá? A História, a Filosofia, a Geografia, a Antropologia, todas essas ciências, de uma maneira ou de outra, vão dar os seus olhares e as suas contribuições para esse tema que faz parte do nosso dia a dia, faz parte da nossa rotina, né? Basta você ligar o jornal na sua casa, basta você entrar no site de notícias, que você vai ver notícias diversas sobre violência e, de uma maneira ou de outra, o envolvimento do Estado, o envolvimento de instituições do Estado nesse processo. Então, a ideia hoje aqui é a gente pensar um pouquinho essa temática, fazer algumas colocações sobre esse tema, e aí você ficar aí induzido a procurar mais, a buscar mais conhecimento sobre esse tema tão importante, não só para vestibulares, Enem, como também para a nossa própria vida pessoal. Já fica aqui de indicação, vou deixar o link aqui no YouTube, desse link aqui, ó, Crime, Criminalidade, Sociedade, Sistema Prisional no Brasil. Esse link ele tem um compilado de textos, músicas, vídeos que vão aprofundar essa temática, vão auxiliar você no estudo dessa temática e vai ajudar você aí a ter mais conhecimento sobre o tema da violência, principalmente a violência aqui no nosso país, a violência no Brasil, tá? Vou deixar o link vou deixar esse link aqui para você, aqui embaixo na descrição desse vídeo, tá bom? Primeiro, para a gente falar sobre a temática da violência, eu vou vir com dois teóricos bem importantes para a gente debater isso a partir da perspectiva deles, tá? Eu venho aqui então com o Thomas Hobbes e venho com o Max Weber. Na visão de Weber, o Estado moderno, o Estado racional, burocrático, ele tem o uso legítimo, tá, da dominação. Se ele pode usar a dominação, ele tem uma dominação legal sobre a sociedade, isso quer dizer que esse Estado ele tem também o uso legítimo da força, ou seja, ele tem, na visão weberiana, o monopólio do uso da força ou da violência. E aí eu vou lá no Hobbes para entender isso e voltar no Weber. Para Hobbes, o ser humano natural, selvagem, livre, ele é violento por si só. O homem é o lobo do homem. E se Hobbes considera dessa forma o homem o lobo do próprio homem, ele vai dizer que a sociedade ela cria o Estado para organizar, para pacificar ela mesma. Ou seja, ele vai criar o Estado para criar normas, regras, para normatizar a vida em sociedade, e essa vida em sociedade normatizada, ela vai ser pacífica. É como se o homem tivesse criado o Estado porque ele tem medo de morrer de forma violenta. E aí ele cria o Estado para dar uma pacificada, uma organizada naquela sociedade. E voltando para o Weber, se a sociedade criou para nos pacificar, para Weber, o Estado ele tem então o uso legítimo da força para provocar essa pacificação. Entenda que eu estou dizendo que pacificação aqui é controle, é manter a sociedade sob controle, com uma série de normas e regras, para que você não tenha excessos de violência. Então, só para a gente fechar essa parte, para Weber, pessoal, o monopólio da força está na mão do Estado. O Estado ele tem o uso legítimo da força sobre a sociedade. E aí eu posso pensar em diversas colocações e exemplos para a gente pensar dessa forma. Por exemplo, se a sociedade ela está fora de controle, o Estado, a partir de toda uma regra, né, toda uma série de regras, uma normatização, ele pode usar da violência para controlar essa sociedade. E aí talvez que está um grande problema. Por quê? Porque apesar da ideia da racionalização do movimento, né, a partir de treinamento, a partir de uma série de elementos, o Estado seria burocrático, até mesmo na hora de usar a força, a gente tem que lembrar que as pessoas que fazem parte do Estado são humanas como nós. Ou seja, se nós podemos perder o controle sobre nossa força, essas pessoas também podem. Ou seja, pode, então, um policial, por exemplo, ser mais agressivo, mais violento do que aquilo que o Estado é permitido.
ele pode sair do controle se ele tiver, por exemplo, com um problema emocional, psicológico, ou se envolver alguma coisa ligada a uma noção aí de ideologia, ele pode perder o controle sobre essa racionalidade. Ele pode agir por paixão, por instinto, e talvez por isso ele não consiga ser totalmente racional. É por isso que, às vezes, a gente observa o quê? Que, em muitos casos, você tem várias denúncias de policiais que utilizam de uma força em excesso, uma violência em excesso, porque ele agiu por instinto, ele agiu por fora da normatização, ele agiu por ideologia, algo nesse sentido. Então, olha só como é complicada pensar. Mesmo considerando que parece, né, interessante a visão do Weber, que o Estado ele tem o uso legítimo da violência e da força, é muito difícil para o Estado ele ter esse controle, mesmo porque o Estado é formado por pessoas e pessoas nem sempre conseguem agir a partir do racional, ok? Tá? A violência do Estado ela pode ser dividida basicamente em dois tipos. Tá? O Estado ele pode usar de violência contra os seus cidadãos, beleza? E aí vamos lembrar, você tem a violência racionalizada, mas você tem também o exagero disso, tá? Eu posso dizer que, por exemplo, que a tortura é uma maneira de você verificar o exagero do uso da força do Estado, né? O assassinato, uma série de denúncias que você pode encontrar facilmente, né? Agora eu vou vir com uma indicação, inclusive, para você. E a violência, ela também pode ser do Estado para outro Estado, beleza? Aí, basicamente, aquela noção de guerra mesmo, tá? A guerra, como dizem alguns teóricos, ela é a continuação do processo diplomático. Quando a diplomacia ela não dá certo, as pessoas elas optam, os administradores do Estado, elas optam por resolver os seus problemas a partir de um conflito armado, que a gente chama aqui então de guerra. Então o Estado ele pode usar de duas formas de violência basicamente. A violência contra os seus cidadãos e a violência contra um outro Estado, ok? E aí fica aqui uma série de indicações para você pensar, refletir um pouco mais sobre essas questões. O primeiro é o Racionais MC, Sobrevivendo no Inferno, talvez um dos discos contemporâneos, aí, né, lançado em 97, mais importantes da história recente da música brasileira, e aí você tem todo um retrato da vida na periferia, da violência policial, dos diálogos, a violência da periferia contra a periferia, da periferia contra o Estado, e é um testemunho cru, né, rasante, e tão importante que já foi aí leitura obrigatória de alguns vestibulares importantes aqui no Brasil. Depois tem dois documentários, tá? O primeiro é o Falcão, Meninos do Tráfico, produzido aí pelo rapper MV Bill e pelo Celso Ataíde. Falcão, ele mostra a vida de meninos, crianças, que se envolvem com o tráfico de droga muito jovens, tá? Muito jovens. E ele vai fazer toda uma discussão de por que essas crianças, né, com 10, 11 anos, elas vão optar por se envolver com o tráfico de drogas, o que falta para que, né, oferecido pela sociedade ou pelo Estado, para que essas crianças não se envolvam com isso. E aí o terceiro, e para mim o mais importante dessas indicações aqui, o documentário Notícias de uma Guerra Particular, documentário de 1999, em que a violência nos bairros de periferia do Rio de Janeiro, ela é discutida a partir da perspectiva de 3 elementos básicos: os policiais, os traficantes e os moradores comuns das favelas do Rio de Janeiro. Tá? É um documentário muito bom, premiadíssimo, talvez um dos documentários mais importantes da história do cinema brasileiro, e apesar de ter sido lançado em 99, ele ainda é muito atual. Fica aí a indicação para você. Inclusive tem uma das falas de um delegado da Polícia Civil, o chefe da Polícia Civil do Rio de Janeiro, que ele fala assim, lógico que a polícia ela é mal vista pela população, pela comunidade que mora nos bairros de periferia, porque ela é a única instituição que sobe o morro. E como só ela sobe, e muitas vezes ela sobe para matar, para trocar tiro, lógico que as pessoas elas não vão ver bem o Estado, elas não vão enxergar bem a própria polícia como instituição representativa do Estado. E aí, gente, o documentário ele discute também como que as pessoas enxergam isso.
né? Como que é para um policial viver em uma guerra? Para o traficante, para um morador comum, como é que está dentro do fogo cruzado, tá? Fica aí demais a indicação, Notícias de uma Guerra Particular. Também vou deixar o link desse documentário aqui na descrição do vídeo, tá? Para você estudar. E aí, quando a gente vai falar das tipologias da violência, pessoal, esses slides aqui que eu estou usando, eles também vão estar linkados aqui na descrição do vídeo, tá bem? E quando a gente vai falar das tipologias da violência, e aí a gente pode pensar que a violência ela pode ser dividida, vamos assim dizer, em 3 categorias. Primeiro, a violência direta, depois a estrutural e depois a cultural. Beleza? A violência direta é aquela que eu faço diretamente de mim para uma pessoa, né? É eu com o outro, tá? É o homicídio, o estupro, o roubo, o sequestro, é negligência. A palavra-chave para você lembrar de um tipo de violência direta é a palavra agressão. Ou seja, é aquela coisa direta, reta, tá bom? E aí vamos lembrar que muitas vezes agressão não quer dizer eu bater em você, tá? Você pode ter agressões psicológicas também, ok? Depois nós temos a violência estrutural. É aquela que vai ter como palavras a privação, a discriminação, a marginalização, a classificação de pessoas e grupos como grupos de segunda classe. Ou seja, é aquela violência em que existe toda uma estrutura que legitima aqueles atos. Beleza? Quando eu falar de violência estrutural, eu quero que você lembre da palavra dominação. Ok? E depois, lógico, eu posso perguntar aqui, eu posso dizer aqui da violência do tipo cultural. A violência do tipo cultural é aquela ligada à cultura, como um todo. O machismo, o sexismo, o racismo, o etnocentrismo, a cultura do estupro, ou seja, são elementos violentos que estão ligados, né, próximos da nossa ideia de cultura, que são tão difíceis de serem superados justamente por estarem ligados à ideia de cultura. Ou seja, eles são históricos, eles são antigos, muitos fazem parte até dos nossos costumes enquanto sociedade. Por isso, talvez, a dificuldade de superar essa tipologia de violência. Beleza? Quando a gente pensa nisso, lembra que continua crescendo ainda no Brasil a violência contra a mulher. E aí aqui a gente divide a violência contra a mulher em 5 grandes categorias, beleza? A violência física, né? O ato de empurrar, chutar, amarrar, bater. A violência psicológica, a violência sexual, a violência patrimonial ou econômica, tá? A ideia de controlar o dinheiro, a ideia de controlar os objetos, a ideia de controlar bens, propriedades da mulher e a violência simbólica, né? Essa, inclusive, que muitas vezes vai estar inserida até nas piadinhas do dia a dia, né? Ah, isso aqui é coisa de mulherzinha. Ah, mulher no volante, perigo constante. Entenda que esses símbolos, muitas vezes vendidos como piadas, algo nesse sentido, elas, de uma maneira ou de outra, legitimam toda uma estrutura histórica de violência contra a mulher, tá? Então, repetindo aqui, além das 3 categorias clássicas, né, para você analisar a ideia geral de violência, você tem as 5 tipologias da violência contra a mulher, tá bem? A violência física, psicológica, sexual, patrimonial e econômica, ok? E aí, gente, para ir caminhando para o fim, a gente faz uma pergunta, né? Será que as pessoas, elas desejam realmente o fim da violência? Será que o Estado, será que a sociedade civil, será que você, será que nós buscamos mesmo o fim da violência? Ó, se a gente for pegar aqui a visão do Emile Durkheim, não. Por quê? Porque Durkheim ele considera, inclusive, essa conjuntura de violência um dos fatos sociais que organizam a sociedade. Ok? É só a gente pensar, né, de diversas formas aí, mas que ainda hoje civilizações antigas, sociedades antigas, que foram extremamente violentas, elas foram aplaudidas por nós, ok? Nós legitimamos esses atos. A ideia da força, a ideia, principalmente aí com o crescimento, né, das pessoas defendendo o porte de arma em casa, a pena de morte, né? Então as pessoas, na verdade, nessa visão, elas não querem o fim da violência. Elas querem o fim da violência
quando aquela violência atinge a elas. Mas quando atinge os outros, dá para a gente pensar em que, em muitos casos, não. As pessoas não buscam o fim da violência. Ok? E aí, pegando um pouquinho aqui do Brasil, rapidamente, só para a gente terminar, é só a gente pensar que muito daquilo que está ligado ao conceito de violência no Brasil está ligado a todo um processo histórico, está ligado à discriminação racial, discriminação social, mesmo porque, entenda comigo, ó, quando o Estado negligencia uma pessoa que está com fome, uma pessoa que precisa de remédio, quando o Estado ele não consegue promover, a partir de estímulos à economia, o emprego, a renda, esse Estado ele também está violento. Quando o representante do Estado ele desvia a verba de merenda de escola, de medicação de hospital público, ele também está sendo violento. Mas quando eu pego no geral, tem dois fatores aqui que são bem importantes para a gente dialogar sobre a ideia de ser violento e a ideia de sofrer violência. Ligando isso a fatores, ligando isso a fatores da desigualdade social aqui no país, tá? Primeiro, as chances de um criminoso ser oriundo de uma família pobre é o dobro que o restante da população. E aí eu posso pensar que muitas vezes a pessoa opta para ir para o crime porque a sociedade ela estimula esse cara, assim como ele estimula a mim e a você, a consumir, a ter, a comprar, a possuir a todo momento. Talvez por não conseguir isso de forma legal, legítima, ele vai buscar um outro meio para acessar aqueles recursos, beleza? Então, às vezes, esse recurso é acessado a partir do crime. É só você ver reportagens, documentários que mostram, assim, criminosos que, para mostrar o poder que eles têm, eles vão ostentar, né? Eles vão ter uma casona, eles vão ter um apartamento, às vezes ele continua morando na comunidade, mas dentro do barraco dele, você tem todo um luxo, porque na verdade ele quer apenas alcançar aquilo que a sociedade diz para ele que é legítimo, tá? E aí talvez o nosso tipo de vida, o tipo de sistema no qual nós estamos inseridos, estimulou esse cara a entrar no crime. O outro, indivíduos com menos de 6 anos de escolaridade têm 2 vezes mais chance de ser presos do que os escolarizados. Por quê, gente? Porque a gente pode pensar que quanto mais escolaridade o indivíduo teve acesso, mais escolaridade ele possui, maior a chance dele buscar um emprego formal, uma renda formal e se afastar do mundo do crime. Ou seja, quando a gente olha para a questão da violência, a questão do Estado, a questão do Brasil, é a gente pensar que a desigualdade, a falta de estímulo à educação, o preconceito e outros fatores históricos da formação da sociedade brasileira estimulam a violência. Ok? Então é isso. Eu vou deixar todos os links que eu prometi para vocês aqui na descrição do vídeo. Estude, pesquise. Se você tiver oportunidade, assista o documentário Notícias de uma Guerra Particular. Eu garanto que você não vai se arrepender. Até a próxima aula. Valeu!